Ei, se liga, episódio 71 da série Enfim, o Fim. Estamos analisando aqui, a partir de agora, o conteúdo da sexta trombeta, que nada mais é do que a continuidade da quinta, e João ainda está utilizando a linguagem impressionista. Diante daquilo que é apresentado do versículo 13 até o versículo 21 do capítulo 9 de Apocalipse, estamos entendendo a continuidade do exército muçulmano e a disseminação do Islã através deste exército. Os ensinamentos de Maomé, que fundou essa religião a partir do ano 612 depois de Cristo. Estamos identificando aqui a presença de anjos atados junto à cabeceira do Eufrates, que muito bem caracterizam os líderes do exército dos turcos seljúcidas, que na ocasião o exército gravitava em torno daqueles líderes que eram os mais populares, os anjos atados. O Eufrates é uma perfeita referência para o objetivo de conquista deste exército, que marchava em direção ao domínio da Ásia Menor. E não é que no ano de 1071 eles conseguiram dominar parte da Ásia Menor e transformaram aqui, então chamava-se Constantinopla, em Istambul, atual capital da Turquia. Exatamente, os turcos seljúcidas fizeram esta conquista, disseminando assim a religião muçulmana, a religião maometana que eles haviam abraçados. Você observa que eles passaram a se chamar de turcos otomanos. Por quê? Porque Ótima passou a liderá-los e os seus sucessores, consequentemente, passou-se a caracterizar o exército como sendo os turcos otomanos. Você observa na descrição bíblica da sexta trombeta a presença de fogo, fumaça e enxofre, o que caracteriza perfeitamente o tipo de armamento utilizado nesta época e mesmo no domínio deste que estamos falando, que agora se caracteriza como sendo Istambul. Ou seja, tanto os otomanos como também os europeus passaram nesta época a utilizar o acabaz, o bacamarte, as granadas de mão, os morteiros e os canhões, perfeitamente descritos como fogo, fumaça e enxofre no conteúdo da sexta trombeta. E não é que na quinta trombeta, quando iniciou o processo de domínio, foi anunciado um período de 5 meses, lá na quinta trombeta. Os 5 meses, que equivalem nada mais, nada menos que 150 anos, porque se você tem um mês por 30 dias, 5 meses, então 150 dias, um dia equivale a um ano, estamos falando de 150 anos lá na quinta trombeta. E nós identificamos este período lá na quinta trombeta como sendo de fato o período de 1299 até 1449, os 150 anos exatos de ataque e tentativa do domínio maometano. Você pode calcular isso perfeitamente, iniciando-se no dia 27 de julho de 1299, através da Batalha de Bafeu, que foi o primeiro ataque turco-otomano ao Império Bizantino, 1299, a saber, no dia 27 de julho. E não é que no dia 27 de julho de 1449 foi o colapso completo do Império Bizantino, porque no final de 1449, Constantino Paleólogo, o novo imperador bizantino, subiu ao trono mediante permissão ao sultão turco Murad II. Ou seja, eram os muçulmanos que determinavam o comportamento do povo, porque eles já exerciam o domínio, e isso no final dos 150 anos anunciados lá na quinta trombeta. Só que a sexta trombeta fala de um novo período, está falando de um período de hora, dia, mês e ano. E se temos o princípio da interpretação dia e ano utilizado para a quinta trombeta, que perfeitamente se encaixa na história, o mesmo princípio será utilizado
na sexta trombeta. E se você analisar ano, 360 dias, mês, 30 dias, dia, 1 ano, e a hora fazendo o correspondente equivale a 15 dias, ou seja, 391 dias igual a 391 anos. Quando você coloca esses 391 anos adicionados ao período de 1449, quando terminaram os 150 anos anunciados na quinta trombeta, você chega ao ano de 1844. Ou seja, de 1449 a 1844, nós temos os 391 anos da sexta trombeta. Isso leva-nos ao inevitável raciocínio de que a sexta trombeta nos conduz ao tempo do fim. Antes da última trombeta tocar, há um intervalo explicando a missão e a experiência do povo de Deus no tempo do fim. A sexta trombeta termina o seu soar, criando um intervalo antes da sétima para evidenciar a missão e a experiência do povo de Deus. É Deus no controle da história.